Yi Sung-Hui, que é diretor do Instituto Morphosis e do Now Institute da Universidade da Califórnia. O Yi trabalhou em projetos icônicos como o Sun Tower, o Colon Research Center e o San Francisco Federal Building, primeiro prédio público americano a dispensar o ar-condicionado em favor da ventilação natural. O Morphosis é um dos escritórios de vanguarda hoje nos Estados Unidos com projetos no mundo inteiro. Com vocês, o privilégio de ter aqui. Yi. That's the Morphosis architectural side in terms of our relationship, you know, of trying to empower the government to be the champion. And we are telling the government, it's like, listen, we'll give you everything you want. You know, you want the propaganda, right? You want basically all the information and the data to actually be able to tell to your citizens and to the bureaucracy inside why you want A, B, C, D. We will give that to you. We will design that for you, and we will make you look very good. And as long as we have that open conversation, it's actually doable, because policy is designed to actually be adaptable and changing. So under the same thematic umbrella, let me just segue now to the other hat I'm wearing, which is the Now Institute. The Now Institute came by about 10 years ago when Tom, myself, and all the academic leaders in LA were looking at our colleagues and friends, brothers and sisters over in the engineering school, in the medical school, in the scientific school, and saying, you know what? All those PhD students, all those postgraduate students, they're having this project with the professional side. So they're making the new medicine, right? They're finding the new cure for cancer. They're making the new material. Why are we not doing that with planning, right? And with planning, it became much more functional. Why? Because in the United States, around 1970, was a complete separation between urban design and urban planning. And that separation killed us, killed the profession. And so what happened from the 70s on is that cities stopped envisioning toward the future. They stopped planning. They became centers, bureaucratic centers of only enforcement and zoning. They were not thinking to the future. And so I was looking at the situation and said, okay, it's very simple. They need, and also, of course, they're running out of money. So they need us. And we actually, our postgraduate and post-professional students can actually benefit from their realpolitik and RealSite. So it became a win-win situation. So I'm not going to do this thing chronologically, but I'm just going to do it thematically. The first part is we began to understand that cities need a cultural position. Why? Because culture equals identity. And once you establish identity, you can talk to almost everybody, because it's human nature to differentiate oneself through identity, but to actually conjoin ourselves as a community through culture. Culture binds us, identity keeps us separate. It's a perfect strategy. So on the first round is culture's impact on sustainable cities. For us, the recognition of culture is a recognition of, the recognition of history is a recognition of man's progress. So for me, history, culture are not static. It's a definition of our amazing ability to always evolve and to adapt. And so these are the bylines with which we sometimes deal with the government. Last year, we were asked to come down to Haiti, because after the earthquake hit in 2010, after 2 years, not much significance was coming out in terms of being like larger planning initiatives. All the NGOs came down. All the NGOs basically spent their money, and they all came down. And one of the biggest things that we heard was that no group came in as an immersive group, except for the Brazilians. Except for the Brazilians. And I'm looking at all my American colleagues, all these fancy universities that are going down, but all they're doing is they're coming in very lightly. They touch a few things and they go away, right? Nothing, no one is immersive. So we started to conjoin with local universities, because for me, education is about 60% of all the solution. You have to educate your people. Let's make a partnership with the local universities.
I will bring, let's say, UCLA or Harvard into there, and they could actually take our classes because our professors are down there. So that's like one soft strategy. The other strategy is now let's try to understand Haiti first. Okay, let's just try to understand it, because look at me, I'm this fat Korean man. I mean, I have no relationship to Haiti. I have no Haitian girlfriend. It's just, for me, this represents a singular totality of a series of basically kind of bad luck disasters and issues, ecological, social, political, infrastructural, architectural, planning, engineering, that affects all of us. So if we were able to kind of make some sort of a change in Haiti with our Haitian brothers, with the Haitian government, I believe there's basically vast potential for us to remedy issues every place else in the world. A little bit idealistic, perhaps, but I actually kind of believe it in my heart and soul. And so the first thing we did was that we made a 350-page complete analysis of Haiti, but trying to understand it. And, you know, of course, if you go into Haiti, you have to understand this, because every Haitian will tell you these facts. It's the only slave nation to free itself, first independent nation in Latin America and Caribbean, first black-led republic, second republic in the Americas after the United States. I mean, these are incredible statistics. Of course, what I left out was this picture, first country to defeat Napoleon. The English were number 2 in Waterloo. But at the same time, you know, you got 50% of the people living on 2% of the land. That's not smart planning. But at the same time, you know, I specialize in disaster planning and post-disaster planning. So with Fukushima, with the earthquake in China, or with the earthquake in Iran. And one thing about disasters is that it strips people down. It takes off all your clothing, all your personalities, to like one characteristic. For the Japanese, it's about organization. Okay, it's about organization. You could be in the middle of this crazy disaster, but you will have this straight line of people queuing up to get water, right? Or with a Chinese group, after the earthquake hit, everybody went back to the clan. Okay, this 500-year-old clan. So every culture has like this singular identity that you use to rescue yourself psychologically. For the Haitians, it's art, right? So everywhere you go, including all the disasters, you have this amazing series of artists that are making beautiful art from all the ruins. And part of the artists now, their job, because all the children are coming to them because it's fun to make art, they realize they won the hearts and minds of the little children. Now they're using that to teach the children real education, like reading, writing. But for the children, it's not like this boring thing because it's fun. So it's like this incredible subversive culture of now trying to kind of empower the populace. Rio de Janeiro é uma das cidades mais emblemáticas da América Latina. Digamos, pode dizer que é uma das cidades, talvez a cidade mais sexy da América Latina. E durante muito tempo, essa cidade ficou, enfim, um pouco esquecida, um pouco acanhada, um pouco assustada, aliás, eu diria bastante assustada com a situação em que essa cidade vivia. Então, nesse momento, que já, digamos, já tem uns 3 anos e tem mais alguns anos aí pela frente, de hiperaceleração dessas transformações, é muito importante a gente entender que tipo de cidade a gente quer construir, que tipo de imagem, que tipo de abordagens a gente quer ter. Existe para fazer uma imagem do Tai Chi Chuan, né, existe uma bola de energia e a gente precisa saber conduzir essa bola de energia em nosso benefício. Em contraposição à imagem anterior, essa é uma imagem que me interessa muito. Essa é uma fotografia do alto do Morro da Providência, acho que 2004, 2005. E ela mostra essa continuidade entre a favela e a cidade, né? Essa distância, essa perspectiva, as coloca praticamente numa mesma escala, assim, uma continuidade realmente muito, muito grande, né? O Morro da Providência, acho que a maioria de vocês deve saber, é a favela mais antiga da cidade, não é a primeira favela da cidade.
houve favelas que foram removidas, mas é a favela mais antiga que permaneceu. Então, acho que a grande questão, e eu acho que essa questão, principalmente no ano 2004, 2005, isso tem quase 10 anos, era como é que a favela, como essa outra parte da cidade, muitas vezes não entendida como cidade, muitas vezes entendida como um parasita, ou como um câncer, ou como, enfim, algo a ser expurgado, como essa outra parte da cidade poderia se fazer presente, como ela deve se fazer presente, através de que mecanismos, como ela compõe a imagem, como essa outra parte da cidade também passa a ser representada como, enfim, um valor, como uma qualidade dela. E aí essa foto é a foto de um menino que eu tirei no Morro Dona Marta, já tem alguns anos, com cabelo à la Neymar. E essa foto, a imagem desse menino me faz pensar assim, um paralelo, como a arquitetura ela deve reagir e produzir uma estética que não seja mais aquela mesma estética das mesmas elites que dominaram o país historicamente, os mesmos padrões eurocêntricos, norte-americanos, enfim, como é que a gente consegue olhar, produzir outros olhares e produzir outras formas e outras estéticas. É muito importante também. Eu gosto muito de pensar em estética. Às vezes a gente tem um certo preconceito com essa ideia da beleza, da estética, da representação, quando a gente trata de situações sociais de extrema gravidade. Mas a estética enfim, é um instrumento muito importante do entendimento da constituição identitária das pessoas, né? E se a gente pensar, quando a gente pensa no Rio de Janeiro e pensa em que tipo de representação a gente está produzindo sobre essa cidade, a gente está pensando também de que maneira essa cidade ela está refletindo e ela está fazendo com que os seus habitantes consigam se enxergar nela mesma. Porque foi o Wiki que mencionou essa separação entre design e planejamento. Eu acho que no nosso caso não existe essa separação de uma maneira tão efetiva assim. A nossa escola de arquitetura ela forma o indivíduo como arquiteto e urbanista. Por mais que a gente possa criticar essa formação, de todas as falhas que ela tenha, essa ainda é uma visão que é uma visão dominante na academia brasileira, dessas duas disciplinas acontecendo de maneira integrada. Evidentemente, enfim, a gente tem, é fato, a gente tem um mercado imobiliário muito voraz no Brasil, um mercado imobiliário que precisa ser, de certa maneira, regulado, mas que também, isso eu tenho ouvido algumas pessoas falando isso, né, que as novas gerações, muitas vezes das companhias tradicionais do mercado imobiliário, as próprias famílias os antigos presidentes estão aposentando, as novas gerações elas já vêm com uma cabeça um pouco mais fresca e um pouco mais aberta enfim, a olhar para a cidade, a conseguir extrair qualidade, enfim, do entendimento do contexto, que podem, inclusive, beneficiar o seu empreendimento, beneficiar economicamente o seu empreendimento. Eu acho que o I tocou anteriormente nos aspectos assim, do que é evil, né? Assim, essa visão que a gente costuma ter. E eu acho que eu posso até associar isso com até a própria, às vezes, certo preconceito com o design. É o mesmo preconceito que a gente tem com a economia, né, com o desenvolvedor imobiliário. Eu acho que cabe a nós, arquitetos, também entendermos que não existe arquitetura sem mercado imobiliário. Assim, a profissão de arquiteto sem o mercado imobiliário ela é uma profissão inexistente. Então, a gente tem que saber dialogar com o mercado imobiliário, saber criar argumentos para o mercado imobiliário, enfim, para convencer o mercado imobiliário de determinadas qualidades que também vão os beneficiar. É fácil? Não, não é fácil. É difícil? Não é difícil. Eu consegui fazer isso? Não, eu não consegui fazer isso. Mas é algo que a gente tem que estar batalhando permanentemente. Posso entrar aí? Eu sei que você está agoniado ali olhando para o reloginho. Eu tenho duas para você em 5 minutos. Mas porque eu acho que a gente precisa aqui fazer uma ponte também para a discussão sobre a produção da arquitetura propriamente dita e da qualidade dessa arquitetura. Eu acho que a gente tem um desafio que, de uma certa maneira, é global, que é olhando para as cidades pós-industriais e para essa autonomia ou essa desterritorialização do dinheiro e do capital.
Então, ele pode, esses recursos financeiros hoje podem circular e eles, no mundo, de uma maneira bastante livre, e eles têm hoje na dimensão do mercado imobiliário uma boa maneira para se alojar e para produzir renda e receita. Eu acho que concordo absolutamente com o Pedro. A gente tem essa felicidade de, do ponto de vista profissional, ainda o arquiteto ser ainda na formação por princípio urbanista. Eu acho que a gente precisa trabalhar cada vez mais, tanto do ponto de vista profissional quanto também do ponto de vista do setor público, para que essa reunião aconteça de fato, de modo que a gente também precisa, e concordo com o Pedro, a gente precisa entender essa economia como a economia que faz as coisas acontecerem. Eu acho que a gente viu aqui, repetindo de novo o caso do Highline, você vê ali uma transformação porque tem por trás uma lógica de viabilidade, de realidade.